O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome. Nos relatos da criação, ele fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia ele separou e abençoou para dar exemplo para todos os seus servos e para a coroa da sua criação, que é o ser humano, que todos nós precisamos de um descanso. Então ele presenteou o ser humano com essa maravilhosa ordenança. Outra vez, quando ele entregou as suas instruções para o seu povo, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, que o seu Shabat possa ser, neste momento, finalizando esse Shabat, cheio da misericórdia, do amor e das instruções do nosso Criador. Que vocês possam, nesta tarde, aprender mais um pouquinho, Vim acompanhando essa história maravilhosa aí, que mostra os momentos finais da vida, tanto de Sara, quanto de Abraham, e principalmente Abraham preparando a vida do seu filho para receber a sua esposa oriunda da sua terra, da qual ele tanto amava. E ele pediu para que a esposa do seu filho fosse dessa terra, porque Abraham amava a hospitalidade e amava os estrangeiros. Então ele aprendeu isso na sua cidade, e nós estamos observando que realmente era uma característica muito interessante do povo de Arã. Então, tomei um remedinho, estou mais tranquilo. Espero que eu não sinta nenhum contratempo para a gente não correr, que nem eu fiz hoje pela manhã, para finalizar o estudo um pouco mais cedo. Então, vamos iniciar nosso shiur, nosso estudo. E aqui tem uma ilustração, Eu sempre gosto de trazer umas ilustrações para a gente começar a se envolver, Se familiarizar com o que a gente vai encontrar. E observem pessoas aqui com bastantes presentes, Potes banhados a ouro, viajantes aqui, um mais experiente, mais idoso. E aqui está um homem com a mão no queixo, avaliando toda aquela riqueza, todos aqueles presentes. E essa é uma ilustração que eu trago de Lavan com Eliezer e sua comitiva, que trouxeram vários presentes para poder pagar, inclusive, o dote da esposa que ele iria conseguir para o seu senhor. Então, a gente já começa a observar aí, essa mão no queixo assim, tá gostando da história, Então, como a gente estudou no domingo, quem teve a oportunidade de iniciar, a gente tem esse costume de iniciar os estudos da semana no primeiro dia, buscando literalmente, já depois, no segundo dia, em tese. Mas pra gente que a gente vive numa cultura diferente, é no domingo, é o primeiro dia ainda. Às 19h30, nós temos o estudo da Haftarah, que seria no final, mas não dá tempo. Então a gente colocou esse estudo no início do estudo semanal, para que pudéssemos já ter um vislumbre do que a gente vai encontrar ao decorrer da semana. E nesse último estudo que nós fizemos sobre a porção Haye Sará, eu falei sobre a criação, A importância de você educar o seu filho no caminho que se deve andar, porém, ele vai fazer escolhas. E é o caso aqui de Lavan e Rivka. Foram criados pelos mesmos pais. Eles nasceram na mesma cidade, tiveram a mesma educação, porém, Rivka, ela era generosa. Ela escolheu de própria vontade fazer o que era certo. Já Lavan, ele não foi movido para ajudar ao próximo, literalmente, de própria vontade. Ele foi com interesses no que esse próximo tinha. Então, a gente consegue encontrar essas duas formas de pensar
no mesmo lar, com irmãos, assim como a mesma criação que foi dada para de Adão e Havá, dos nossos pais, foi dada para Caim e Abel. Só que um resolveu ser perverso e o outro justo. E assim a gente vai encontrar em vários textos na história de pessoas que escolheram ser diferentes da criação que receberam. Bem como o inverso também é proporcional. E eu acho que até existe mais essa escolha em todos os tempos do que o justo escolher ser ímpio. Existe mais, o mundo é inclinado a, em todo tempo, né, ser ímpio, e poucas pessoas vão acordar para a justiça. Então, Lavan, ele vê a sua irmã lá, ajudou aquele viajante, e ele corre ao encontro do viajante não para ajudá-lo, mas para obter os seus presentes, que é o que a gente está vendo aí nessa ilustração. E escolhi como tema, né, alimentando a ganância. Quão duro é uma pessoa que vive em ganância, né? Em querer aproveitar-se das pessoas, se aproveitar do seu próximo, se aproveitar do ser humano, se aproveitar de suas condições financeiras, se aproveitar de sua saúde, se aproveitar do seu vigor. Ou seja, existem várias formas de você querer se aproveitar do ser humano e principalmente tirar proveito dele para si. Lavan tinha essas características. A gente vai ver ao decorrer da história, né? Vamos ver mais à frente. Em breve teremos contando a história de Jacó, onde esse homem vai sumir durante um tempo, mas depois ele volta. E quando ele voltar, nós vamos observar que suas características estarão ainda mais evidenciadas, porque a Torá vai falar um pouco mais da convivência dele com Jacó. E a gente vai observar a ganância. E os mesmos atributos, os mesmos procederes que a gente vai ver hoje, agora à tarde, se vocês prestarem um pouco de atenção nas próximas porções, vocês vão encontrar as mesmas características em Lavan. Falar duplamente, querer extrair e que as pessoas se aprisionem basicamente ao seu poder, embebedar as pessoas para poder tirar algum proveito. São ferramentas que Lavan vai utilizando-se para poder angariar o máximo que ele pode daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, mais uma vez, né, toda vez eu me alongo demais nas introduções. Eu trouxe um texto de Matitiarro, no capítulo 6, versículo 22, no Sermão do Monte, quando o nosso mestre Yeshua diz o seguinte: Ner haguf hu ha'ain lahem im einecha temimá. Ou seja, o olho é lâmpada para o corpo, portanto, se você tiver um olho bom, ou seja, um olho perfeito, temimá, vem justamente a palavra perfeito, né? A gente vê, por exemplo, no Salmo 19, né? Torá te Adonai temimá, a Torá do Eterno é perfeita. Então, a lâmpada do corpo, o olho é a lâmpada do corpo, ou seja, é aquele que vai iluminar todo o corpo. Ela vai trazer luz a tudo que existe do seu corpo e não do que está à sua volta. É como se seu olho fosse refletir o que você é. Portanto, se você tiver um olho bom, aí Yeshua continua, né? Bechol ha-derei bi tnecha irie or. Isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Então, se o teu olho se tua lâmpada for de uma forma generosa, não para receber, e sim para dar, para ajudar, para extrair o melhor do seu próximo, e não extrair
extrair o melhor para o seu próximo e não extrair o melhor do seu próximo. É você usar tudo que você tem para fazer o melhor para o seu próximo e não fazer de tudo para tirar as coisas, o que se pode aproveitar do seu próximo para você. Por isso que é importante mais servir do que ser servido. Porque quando você dá, meus irmãos, cria uma energia positiva tão boa no mundo que isso retorna para você de uma forma, como é que eu posso dizer? Involuntária. Você às vezes não está nem esperando receber nada em troca, mas as coisas conspiram de uma forma que você recebe o bem 10 vezes mais do que você dá. E no versículo 23 diz: Ve'im einecha ra'a, ou seja, e se teu olho for mau, Rosher bichol ha'derei bitenecha, escuridão haverá em todos os teus quartos. A palavra aqui está haderei, né? Haderei é justamente quartos, né? Então, nos aposentos do teu corpo será mal, né? Sempre haverá um aposento dentro de você com escuridão. Então, se o seu olho for mau, se você for avarento, haverá escuridão, sempre haverá escuridão dentro de você. Embora que você às vezes abra um quarto para a luz, vai ter outro com escuridão. Porque você sempre, às vezes inicialmente, você vai dar ao entender que você é uma pessoa de luz, que você está querendo ajudar ao próximo. Mas quando essa pessoa que você está ajudando for entrando dentro dos seus aposentos, ela vai encontrar em algum momento um quarto cheio de escuridão. É o momento em que você vai querer passar na cara um favor que você fez. É o momento que você vai exigir alguma retribuição. Isso é o que está sendo dito aqui, né? Bitniha ve'im ha'or bar be'ach Rosher ma gadol hashekeach. Haverá em todos os seus quartos no teu ventre, e se a luz que você for escuridão, quão grande será essa escuridão? Porque uma coisa chama outra coisa. Se seus olhos forem bons, que você sempre tenha esteja com esse pensamento, né, de ajudar ao próximo sem interesses, que não haja escuridão dentro do seu corpo, você vai ser realmente uma luz. Porém, cada vez que você vai fazer algo para o seu próximo com segundas intenções, você vai criando quartos escuros, câmaras escuras dentro do seu coração, dentro do seu corpo. Cada vez mais, cada vez mais. Em breve, tudo será uma escuridão tão grande, você só vai fazer as coisas para o próximo esperando alguma coisa em troca. Você só vai ser útil para alguém se ela for útil para você. Se ela não tiver nenhuma utilidade, você jamais ajudará. É isso que Yeshua está dizendo, que a ganância vai tomando conta do ser humano. Esses textos aqui é uma maravilha, né? O Moré Felipe, ele fez essa tradução e ele concede, né, essas traduções para a gente. E é uma maravilha. Um dia, se o Eterno permitir, que ele faça a tradução de toda a Escritura, né? Que o Eterno bota esse desejo no coração dele. Seria um prazer maravilhoso ter uma tradução muito, a mais próxima possível do original, né? E no livro de Bereshit, como a gente viu hoje pela manhã, a gente vai continuar com a história, né? Onde Yaakov estava ali, viu sua irmã chegando correndo, né? Apressada, e contando para sua mãe o que havia acabado de acontecer com ela. Ela chegou com pulseiras nos braços, né? 5 pulseiras de um lado, 5 do outro, um anel no dedo. Então, seu irmão olhou para aquilo ali, né? Ele correu para o olho, correu para a fonte, né? Então, a palavra fonte e olho é a mesma palavra. Então, ele correu para a fonte, correu para o olho. Mas para que olho? O olho que a sua irmã teve,
que a gente viu que são opostos. Agora acabamos de ver como Yeshua nos ensinou. O olho de bondade, de luz, de ajudar ao próximo, necessitado sem nenhum interesse. E para Rivka já foi espontâneo, né? Essa conspiração do Eterno em fazer o bem, em retornar a quem faz o bem sem intenções, segundo as intenções, já foi espontânea, já recebeu maravilhas, né? Neste caso foram até financeiros, né? E o que uma jovem gostaria de ganhar são joias. Mas para muitas pessoas pode ser um alívio de uma tristeza, a cura de uma depressão, uma cura de uma enfermidade, ou até mesmo uma proximidade do Eterno, que é a coisa mais importante que a gente pode ter. Então são vários aspectos que você vai ser abençoado quando você faz o bem sem segundas intenções. E no capítulo 24, versículo 30, diz o seguinte: Vayechi Kiriot et Hanezem ve'et Hatzmidim al Yadei Ahotô. Ou seja, aconteceu conforme viu, né, o anel e as pulseiras sobre a mão de sua irmã. Ele estava vendo aquela conversa, ouvindo, né, por detrás da porta, e ele olhou, espiou e viu as pulseiras que eram de alta qualidade, de boa qualidade. Ele viu todos aqueles presentes que a sua irmã recebeu e ouviu a história. E o que é que ele fez? O que é que Lavan vai fazer, né? Al Yadei Ahotô o Rechami o et Divrei Rivka. Quando ele viu as pulseiras sobre as mãos, né, da irmã dele, e conforme ouviu as palavras de Rivka, lemor, sua irmã, dizer, né, Ko diber Elai Haish Vayavô El Haish. Assim ele disse para mim, o homem, ou seja, assim o homem disse para mim. E chegou o homem, Haish, Verine Imed al Ha-Gemalim al Ha-Ain. Ele estava junto aos camelos sobre a fonte, sobre o olho d'água, né? Então, ela conta essa história, ele viu essa situação e ele se apressou, ele não teve pudor, ele foi correndo e foi até Eliezer, se apressou. O primeiro detalhe que a gente vai observar, ele não foi convidado para essa conversa. Rivka não foi contar para ele essa situação, contando para sua mãe, e ele não toma o conselho do seu pai, que era o mais correto a ser feito. Perguntaram ao seu pai o que deveriam fazer. Não, ele já vira as costas, já sai correndo e ligeiro, né? Ligeiro, eu costumo dizer assim, né? Ligeiro, corre, pega ali, ligeiro, rápido, para trazer esse homem para dentro da sua casa. Então, Lavan, ele foi rápido, né? Olha o que ele diz, ó. Vaiomer bo, ou seja, e ele disse, entre Baruch Adonai, abençoado seja o Eterno, né? Lama ta amod bechutz ve anochi peniti habeit u makom la gemalim. Você que foi abençoado por Adonai, por que está de pé aí fora, quando preparei um lugar e um local para os camelos? Agora, Lavan teve tempo para poder preparar alguma coisa para esse homem. Ele ouviu a conversa e saiu correndo. Evidentemente que quando o homem ainda estava se levantando, estava se preparando para poder seguir o caminho,
ele já se apressou, voltou, mandou os funcionários organizar alguma coisa ali para poder receber esses viajantes. Então ele não perdeu tempo, ele foi correndo para poder literalmente trazer esse homem para dentro da sua casa. Agora, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: Lavan temia ao Eterno, ele pronunciou aqui, ó, você que foi abençoado por Adonai, como se Lavan tivesse alguma intimidade com o Eterno, pois ele chama o nome do Eterno. Homem, você é um abençoado do Eterno, o Elohim de Avraham. Por que ele está dizendo o nome do Eterno? Ele estava ouvindo a conversa de Rivka com a sua mãe. E é lógico que a Torá não vai trazer todos os detalhes do que Eliezer disse para Rivka, mas é muito provável que ele tenha contado toda a história para Rivka. E ela, quando foi contar para sua mãe, Lavan ouvindo, Lavan estava com o ouvido em pé, né? Ele escutou o nome do Eterno, escutou que ele representava Abraham, que temia Adonai, e que o Eterno havia dado o sinal para Eliezer. Então, ele já vai utilizando esse gatilho, pegando Eliezer a partir do nome do Eterno. Lavan, nós vamos saber nas próximas porções, onde ele era politeísta, ele tinha várias estátuas de vários deuses. Lavan jamais deixou a sua idolatria. Ele só falava aquilo que os viajantes, as pessoas que ele queria sugar e retirar alguma coisa, queriam ouvir. Agora eu pergunto a vocês, isso foi a primeira vez e é a última? Isso nunca aconteceu e jamais vai voltar a acontecer? Só nas escrituras a gente já encontra uma situação parecida. Quem é que usou o nome do Eterno para poder ganhar dinheiro? Balaão. Ele se dizia ser um profeta do Eterno, uma pessoa que temia o Eterno, porém, na realidade, ele só queria ganhar às custas do nome do Eterno. E até hoje acontece da mesma forma. Não existe nada de novo, como diz o Moré Felipe, né? O ser humano, até hoje, fica usando o nome do Eterno para cá, para lá, para poder angariar fundos e, principalmente, ganhar a confiança das pessoas. Então, esse homem, Lavan, tinha essa característica, né? E no livro de Bereshit, no capítulo 24, versículo 32, diz o seguinte: vai avô, né? E entrou, o homem foi lá e ouviu o chamado, né? Haish Habaitá, ou seja, e entrou o homem em sua casa. Então, Eliezer aceitou o convite de Lavan. Vai fatar Hamegalim, e ele descarregou, né? Ele esvaziou, né? Deu um descanso ali para os camelos, né? Os camelos, até que enfim, tiveram mais uma vez, né? Tiveram um refresco lá. Beberam bastante água que Rivka os concedeu e, posteriormente, agora eles chegaram numa estalagem, né, para poder se alimentarem, né? Vai tem Teven, e lhe deram palha, né? O Mispor Lagmalim, para alimentar os camelos. O Maim Lir Hotz Raglive, e água para lavar os seus pés, né? Ha-anashim asher oto, e os homens que estavam com ele. Então, Eliezer foi nessa missão com esses camelos, com esses homens, e quando eles chegaram na casa, o que receberam? Receberam tudo aquilo que Avraham foi acostumado a fazer.
água para lavar os pés, alimentação para os animais e vai ser preparado um banquete para esses homens. Então, por isso que Abraham tinha essa vontade de que a esposa que viesse, que fosse para o seu filho, né, viesse dessa cidade, porque era um costume dessa cidade receber bem os viajantes e era uma característica que Abraham e todo o seu povo amava demais. Porque é algo diferente do que todo mundo faz, né? Então Abraham tinha isso, então ele já ficou impressionado. Ficou impressionado com as características dos habitantes dessa cidade e quis isso para que fosse perpetuado, né? Algo que fosse de costume para a esposa do seu filho. Então, porque é muito difícil, meus irmãos, você mudar um hábito de alguém depois de grande. Então, é melhor você, se você não gosta de uma característica de alguém, de uma pessoa, você não gosta de uma determinada característica e você vê que aquela pessoa tem aquela característica, não adianta você emendar o bigode com essa pessoa, porque vai ser confusão. Se você é uma pessoa prestativa, que não é gananciosa, é muito difícil você mudar a concepção de vida de alguém que não é prestativo e que é ganancioso. Vai ser choque o tempo todo. Essa historinha de os opostos se atraem, isso é coisa do ímpio. Os opostos se atraem só se for na lei da física, né? Com o Moraes Renato de Pisa aí. Eu trabalho com algumas impressoras e elas usam esse tipo de tecnologia. E realmente, os opostos se atraem nesses casos. Mas às vezes existe um conflito. Porque se você está o tempo todo numa casa onde há oposição, vai existir muito conflito. Então você deve ter sim, buscar, se for para o seu relacionamento, pessoas que no mínimo tenham um pouco de similaridade com a sua forma de enxergar o mundo, porque senão você vai estar em conflito a vida toda. Trazer para dentro da sua casa um conflito o tempo todo. Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que Abraham não quis mulheres da sua redondeza, por vários fatores. Um deles é porque ele queria manter esse padrão de hospitalidade em sua casa. E ele encontrou uma mulher perfeita, né? O seu servo, né? No entanto, quando a refeição foi servida diante dele, ele disse: não comerei até dizer o que preciso. Lavando, subentende-se que é ele, disse, né? Diga. Então, o servo sabia já que era uma família que recebia muito bem os viajantes, sabiam que iria se passar ali se alimentando bem, comendo bem, iria ter uma boa noite de sono. Porém, ele já parou, deu um choque ali naquela recepção que ele estava recebendo e disse: olha, eu não vou me alimentar, eu tenho urgência no que eu quero falar, porque eu não vim aqui para ser bem recebido. Eu vim até essa cidade com uma única missão, que é de levar uma esposa para o meu Senhor. Então, se vocês querem que eu tenha todo o interesse que seja a filha de vocês, se vocês querem que seja ela, permita-me perguntar, permita-me levá-la. Agora, se não for, não quero nem perder tempo, eu não quero nem comer, nem pegar um garfo, me alimentar antes de resolver o meu assunto, que eu já vou procurar outro. Ao mesmo tempo, isso é como se fosse um ultimato, né, dele, para poder fazer com que as pessoas vissem a seriedade do assunto e tomassem uma decisão ali, que nem todo mundo é Abraham, né? Nem todo mundo faz como Abraham. Diz: ó, peraí, não vou aceitar a primeira proposta. Vamos negociar? Eu tenho o meu interesse, eu vou colocar aqui minhas imposições também. Então Eliezer dá essa sentença
Porém, nem todo mundo é um Abraham, né? Que vai defender seus interesses e só vai aceitar as suas condições desde que lhe sejam favoráveis e conforme a vontade do Eterno. Então, ele já colocou dessa forma para que as pessoas tomassem uma decisão mais rápida e assertiva, né? Para o seu lado. Vai Omir Eved Abraham Anohi, ou seja, e disse: eu sou um servo de Abraham. Eu sou o homem designado por Abraham, é seu familiar. Então ele começa a contar uma história, né? Ele começa a relatar a sua missão. Primeiramente, porque as pessoas, todos que estavam ali, né? Tanto Lavan quanto o seu pai, Betuel, quanto a mãe de Rívica, que estavam ali presentes, não ouviram da boca do servo a história. Eles ouviram da boca de Rívica. Então esse homem está se apresentando. E note que em momento algum aparece o nome deste homem nessa história. A gente só sabe porque nos capítulos anteriores, Abraham havia dito que, quando o Eterno, né, havia dito que ele teria um filho, né, que herdaria tudo, e Abraham disse que Yitzhak, né, permaneça na tua presença, não, antes de Yitzhak, antes de Ismael, o Eterno tinha dito: olha, da sua descendência você será como as estrelas no céu. E Abraham disse: por acaso eu vou dar todos os meus bens, toda a minha riqueza, e a minha descendência será a partir de Eliezer, que é o homem mais experiente em minha casa. Então a gente sabe que esse homem de confiança é Eliezer. E o que acontece? Para se apresentar para todos, oficialmente, ele se coloca, ele não diz nem o nome dele, ele diz: eu sou o servo de Abraham. Sou o servo do parente de vocês. Sou o representante de Abraham, do meu Senhor. Para assim iniciar e contar a sua história. E como é que ele começa contando a sua história? Vocês lembram que quem assistiu, né? A gente falando sobre aquele momento da saída de Abraham, que foi um momento, um divisor de águas, né, na vida de Abraham, quando ele deixou a sua parentela, e provavelmente todos os que estavam ali olharam para Abraham e disseram: esse homem é um maldito, vai ser amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado pelos deuses. Porque, além de já ser idoso, não ter filhos, agora ele vai deixar os seus parentes, a nossa cidade que recebe muito bem a todos, inclusive recebeu a família dele bem, e vai para um deserto para viver sobre a terra de povos inimigos da sua descendência. Esse homem é um maldito. Mas assim que foi terminado de dizer isso, o Eterno disse: eu o abençoarei. Sua descendência será como as estrelas do céu. E da mesma forma agora, os parentes de Rívica estão pensando a mesma coisa. Mas como nossa filha vai sair daqui, vai para um deserto, sair do meio da sua parentela, vai para um local onde existem vários povos que são inimigos dos descendentes de Shem? Então, Eliezer, entendendo isso, essas preocupações que a família da moça poderia ter, o que é que ele começa a dizer? Vá Adonai Birar, e o Eterno abençoou et Adoni, o meu Senhor, me ode, ou seja, e o Eterno abençoou muito o meu Senhor. Vá Yagdolá, vá Yagdal, vá Item lo Tson u Vakar, ou seja, de modo que ele se tornou muito rico, e ele lhe deu rebanhos, ve Kesef, ve Zahav, ve Avadim, o Shefathot, o Gemalim, va
Hamorim, e lhe deu prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentas. Até hoje o camelo em si, meus irmãos, é algo de quem tem muita riqueza. E Abraham já enviou uma comitiva com 10 camelos. Existem camelos que são caríssimos hoje, né? Assim como cavalos também. E Abraham, além de enviar esse camelo cheio de prata, de ouro, e até com a lista do que, assim, um inventário, né, do que Yitzhak iria herdar, demonstrava que Abraham era uma pessoa muito abençoada pelo Eterno. Então, Eliezer já está dizendo, eu sou uma pessoa conhecida de vocês, né? Porque eu venho representando Abraham. Ele foi muito abençoado, apesar das expectativas que ele era um maldito. Esse lugar o fez bem, né? E ele continua, né? Sara, a mulher do meu senhor, lhe deu um filho, quando era idosa, e ele lhe deu tudo o que possui. Então Sara, que também era parente deles, quando eles saíram, né, Sara e Abraham, eles eram tidos como inférteis, improdutivos, né? Já não tinham mais condições de ter filhos. E esse homem está lhe dando essa notícia de que mesmo essa terra foi tão abençoada pelo Eterno, que até eles tiveram filhos nessa terra. E que Abraham passou tudo o que tinha para o seu filho. Então ele continua. Meu senhor me fez jurar dizendo, você não deve escolher uma mulher para o meu filho dentre as mulheres dos cananeus, entre os quais eu vivo. Então, para fechar a cereja no topo do bolo, Rivka seria a única esposa de Yitzhak. Porque, já que Abraham não queria que Yitzhak saísse da terra de Canaã, e ele também não queria que seu filho se envolvesse com mulheres daquela região, e Abraham, já idoso, né, avançado, não enviaria novamente para buscar outra mulher ali na terra de Arã para o seu filho. Muito provável que Rivka seria a única esposa de Yitzhak, assim como foi. Por causa dessas dificuldades. Então, existiria uma proteção, um foco muito grande no bem-estar de Rivka. Então já ficamos sabendo que era um homem jovem, um homem que tinha muitas posses, muita riqueza, e que era um homem que seria fiel a ela e não teria várias mulheres. E principalmente, ela não teria sogra. Eita! Apesar que minha sogra, faz uns 15 dias que eu não vou vê-la, vou ver se esse final de semana agora, se mais tarde, né, amanhã, eu vou dar uma visitada nela. Amo demais, é como se fosse uma mãe pra mim. Mas existem sogras que não são muito legais, né? São super protetoras dos seus filhos. E vindo até, às vezes, a colocar pimenta ali no casamento, né? Mas não uma pimenta boa, né? Uma pimenta ruim, nos olhos da sua nora. Ai, ai. Então tinha todas essas vantagens aí para essa candidata aí, né? Se fosse nos tempos de hoje, já tinha muita gente levantando a mão, né? As duas mãos, né? Aqui. Eita, um homem rico, jovem, sem sogra, né? Fiel. Rapaz, esse Yitzhak era um partidão, viu? Então, no capítulo 24, versículo 38, deixa eu botar aqui para ver os comentários. Diz o seguinte: In lo el beit avi, ou seja, em vez disso, vá para a casa do meu pai. Foi isso que Abraham disse, meus irmãos? Será que ele disse isso mesmo? Eu acho que não, viu? Teler ve el mishpa reti ve lakarta
Isha li bni, aos meus parentes, ou seja, a minha família, e escolha uma mulher para o meu filho. Abraão, ele não disse isso para Eliezer. Ele está dando uma inchada aí no negócio, né? Ele está colocando mais um fermentozinho a mais aí para poder dar aquela pressãozinha lá pro pessoal. Ou seja, reduzindo o campo de pessoas para aquela família, dizendo, olha, tem que ser daqui, viu? Se não for daqui, eu vou para outra casa. Poucos parentes devem ter em Harã de Abraão. Então vocês foram os premiados. O Eterno já confirmou uma solicitação que eu fiz entre mim e ele. Segundo, o rapaz é um bom partido, viu? Terceiro, tem que ser da família de Abraão. E eu estou apressado. Ou vocês respondem agora, ou então vamos embora já procurar outra pessoa. Ou seja, ele colocou essa pressão nessa família aí para que eles tomassem uma escolha o mais breve possível, né? Aos parentes, escolham uma mulher para o meu filho. Abraão não disse isso, disse, vai escolher uma mulher para mim que seja lá da minha terra, da terra de Harã. Não precisa ser da casa do meu pai, nem nada não, dos meus parentes não. Abraão pediu para que fosse de Harã, só isso. Eu disse a meu senhor, e se nenhuma mulher desejar seguir-me? Aí ele coloca mais uma pressão, ou seja, se ele for em 2, 3 casas ali e ninguém quiser seguir, ele volta e está desobrigado. Eu não quero mais, eu não preciso mais cumprir isso aí não. Ou vocês querem agora, então, olha, pera aí, bora, vamos embora. Bora, pessoal, levantando, ninguém recomenda não, bora. Acho que os acompanhantes lá de Eliezer olharam para ele assim, peraí, meu senhor, vamos pelo menos a gente pegar esse banquete aqui, né, filar essa boia aqui, né. Ai, ai. Vaiomer Elai Adonai Asher ti ri tehaler ti le fanaiv yishlach mal melachim melacho itar. Abraão respondeu-me, Adonai, cuja presença eu vivo, enviará um anjo, né, esse malar, né, malachô, um anjo com você, para que Vehatzeliach da requeach, ou seja, para tornar a sua viagem, seu caminho, né, bem sucedido. Ve lakarta isha lebni mi mishpa reti u mi beit avi. E você deverá escolher uma mulher para o meu filho dentre os meus familiares da casa do meu pai. Então, Eliezer está reforçando essa tese para dar uma pressão ali, né? E disse, olha, além de tudo, é uma ordenança do meu senhor que seja da casa do meu pai. E ele enviou até um anjo que me direcionaria até a casa que ele escolheu, que seria essa aqui que eu tô, né? Então, as coisas vão ele vai afunilando, né? E em pé. Não vou comer até vocês me darem a resposta. Se disserem que vai ser aqui, beleza, eu sento, como tudo. Se não, eu vou embora. Não quero nenhum tipo que seja protelado esse momento, né, essa decisão. Isso livrará você de sua obrigação feita sob juramento. Contudo, se você chegar à minha família e eles se recusarem a dá-la a você, também isso livrará você do juramento feito a mim. Então, ele vai pressionando, né, essa família, vai dando como se fosse um checkmate, né? Colocando eles aí contra a parede. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, deixa eu só dar uma olhada se eu coloquei algum comentário, que eu me esqueço, às vezes tem algum detalhezinho que eu quero frisar, né? Isso, pronto, aqui eu já falei de tudo. Vamos para o próximo.
No versículo 50, eu pulei, né, vários textos. Por quê? Pulei do 41, observa aqui. Vocês já fizeram o dever de casa. Eu costumo... Eu até estava conversando com os irmãos que a gente conversa muito aqui no Recife. Por que dessa metodologia de estudo em porções? Por quê? Se você pegar os livros da Torá e ler de uma vez só, rapidamente, você não vai entender esses detalhes, essas nuances, esses mínimos detalhes que a gente vai observando com o texto. Porque você está lendo em disparada. A Torá é feita para comer em pequenos pedaços, e aí por isso ela foi dividida em 54 porções que se estuda ao longo do ano. E essa porção ela é subdividida em 7 pedaços. Se você tiver uma escritura como essa aqui, a Bíblia Judaica Completa, ela vai dividir a porção, né? Por exemplo, estamos na 5ª porção, que é a Hayei Sará. Ela vai dividir essa porção, você vai ver lá que tem 7 partes nessa porção. Ou seja, para cada dia da semana você lê um pedacinho. Então você vai aos poucos aprendendo, estudando. Por consequência, vocês já devem ter feito o dever de casa e lido todos esses versículos que eu vou pular aqui nesse momento. Porque nesse momento, do versículo 42 até o 50, Eliezer vai repetir toda a história para a família. Então não é necessário que a gente fale o que a gente já estudou ontem à noite e hoje pela manhã. Então por isso que a gente vai dar essa pulada aí desses 8 versículos, tá certo? Não fiquem tristes, vocês têm nas suas escrituras aí essa oportunidade de lerem, né? Quando até finalizarem aí o Shabat, vocês têm essa oportunidade. E no versículo 50 diz o seguinte: vai a Lavan, ou seja, e respondeu Lavan, o Vetuel, va Yomeru, me Adonai, Itza Hadavar. Ou seja, olha o que o texto diz. Primeiro vem Lavan, né? Se levantou, ele respondeu para esse servo. Quem começou a responder, quem começou a falar? Lavan. O Betuel. E Betuel, e seu pai. Então, quem é o pai, quem é o filho aqui? Aparentemente, na casa ali, a hierarquia agora, Lavan já usurpou a hierarquia do seu pai. Porque quem começa falando é Lavan. O seu pai é só o coro do pensamento de Lavan, né? Ele só vai acompanhando Lavan ali. Então o que é que eles disseram? Pelo fato de proceder de Adonai, da palavra vinda de Adonai, lo nuhal davar daber eleiar ra o tof. Pelo fato de proceder de Adonai, não podemos dizer nenhuma palavra, né? A você nem para o bem, nem para o mal. Então, ele lava a sua irmã, né? Achando que é uma atitude louvável. E ele está colocando novamente Adonai, como se ele tivesse algum temor por Adonai. Então, isso demonstra que ele quer repassar uma justiça, né? Uma pessoa justa. Olha, pelo fato de proceder do Eterno, eu não posso nem dizer bem nem mal, tal. Ele não coloca suas imposições nem sua opinião. Ele está encurralado, ele quer muito conseguir mais alguma coisa daquela situação, porém ele, para isso, precisaria de mais tempo. Coisa que Eliezer está de pé de frente a ele, não quer nem comer, não quer nem dar essa oportunidade de se alimentar, numa conversa, Porque geralmente quando você vai negociar, isso se faz num jantar, num almoço, porque ali você está conversando, está comendo, e você vai desenrolando as ideias, né? Mas Eliezer já suspende essa negociação, suspende essa possibilidade quando ele fica de pé sem querer comer. Ou seja, que é uma imposição, é um prego batido e ponta virada.
Então, já que ele não tem negociar, ele coloca na conta do Eterno. Diz, olha, já que vem do Eterno, né? Eu não vou poder negociar, não posso falar mais nada. Então, ele, para lavar as mãos, eu não posso dizer nem bem nem mal, né? Então, cuidado com as palavras. Olha o que Yeshua diz com as palavras. Porque as palavras devem proceder do nosso coração. Aqui, ele com medo de perder, ele não fala aquilo que pensa. Que deveria ser pago um bom dote para sua filha, tal. Que não era bem assim, que deveriam esperar para ver se realmente era o mais correto a ser feito. Mas pela ganância, movido pela ganância, e como é uma imposição, se não for com ela, vai ser com outra, ele resolve aceitar. Olha o que Yeshua diz. Ainda eu lhes digo, cada palavra que os filhos de Adão falarem, prestarão contas no dia do juízo. Que as nossas palavras sejam oriundas do nosso coração. Que a gente só fale aquilo que realmente pensamos. Outra vez Yeshua fala, né, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do seu coração. Ou seja, que quando nós verbalizamos a nossa palavra, é que aquilo pode contaminar-nos. Pode nos contaminar. Por quê? Até você pensar, meu irmão, existe momentos que você pensa até coisas fúteis, coisas bestas, tolas, coisas erradas. Mas se você não toma nenhuma atitude e se você não fala, não tem problema nenhum. O ideal é que você nem pense em besteira, em coisa errada. Mas se você pensou, vai fazer o quê? Só é não concretizar, não é falar e nem tomar atitudes para colocar em prática. Porém, a partir do momento que nós falamos, nós prestaremos conta. Porque a nossa palavra deve ser como se fosse um contrato e um juramento. Por isso que Yeshua diz, olha, não jureis por nada. Que a sua palavra seja sim ou não. Porque cada palavra que a gente disser deve ser tida como um juramento. Assim como o Eterno. Cada palavra que ele disse é como um juramento. Cada palavra da Torá é um juramento. Porque se cumpriu ou ainda está por cumprir-se. Existem profecias na Torá que se cumprirão ainda. Então, cada palavra do Eterno é um juramento. Ele fará, ele pode dizer isso. A gente não. Então, tudo que a gente fala deve ser oriunda do nosso coração e refletir o que nós realmente pensamos. Porque se a gente fala por falar, vai chegar momentos que a gente não vai cumprir o que disse. Apesar de você não dizer, eu juro que vou fazer, mas o que você disse, se você chega assim para alguém e fala, olha, amanhã eu chego por aí, chegue amanhã lá. Ou se você já sabe que você não vai, você diga, meu irmão, eu não vou poder ir não. É melhor do que alguém ficar ali esperando. Já pensou numa festa, uma pessoa quer fazer uma festa com seus amigos e convida 10 amigos. E esses 10 dizem, olha, amanhã eu chego por aí. Só que todos têm no seu coração a vontade de não ir e não vão. Estão só dando uma desculpa, que é um jeito brasileiro errado de fazer, né? E essa pessoa que convidou, compra carne, compra um refrigerante, alguma coisa, chega de manhã, se acorda feliz, bota uma musiquinha, liga a churrasqueira e cadê o pessoal vir? Todo mundo dando desculpa, dizendo que não vem. Quanta infelicidade não é gerada por você não falar aquilo que pensa, não falar a verdade. Agora, lógico, se a verdade vai magoar, você tem que tentar suavizar, mas tem que ser dita. A verdade dói, mas a mentira dói muito mais. Agora, você tem um jeito, um modo de se falar, né? Tudo isso importa também. E ele continua, né? Pois por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás culpado. Então, todos nós podemos ser justos e podemos ser também culpados por nossas palavras, por nossas atitudes, por aquilo que nós pronunciamos. Aí, foi-se embora. Diante do nosso próximo.
Então, Lavan, ele fala de uma forma bonita. Porém, esse pensamento não reflete o que o seu coração está dizendo. Tanto que a gente vai observar que essa mesma palavra o Eterno vai guardar. E quando ele estiver lá perseguindo a Iacove, ele vai receber um sonho do Eterno, e o Eterno vai dizer para ele: Lavan, Lavan, sobre o meu servo não faça nem bem nem mal. Deixe ele do jeito que ele está. Porque não refletia a vontade de Lavan o que ele estava falando. Porém, o Eterno vai usar as próprias palavras dele contra ele naquele momento. Tá voltando, meus irmãos, a incomodar, viu? Esses dias está sendo puxado. Mas já já a gente finaliza, se o Eterno assim permitir. Vamos lá. Tô aonde? Capítulo 24, 51. E o texto diz o seguinte, né? Hine Rivka, ou seja, Esaí Rivka, Lefaneia, diante da sua face, ou seja, diante de você. Kar utri isha leben adoneia, tome-a e siga com ela, e que ela seja mulher do seu Senhor. Então, eles pegaram a jovem, né? E colocaram diante de Eliezer, né? Então, eu acho que o coração de Eliezer, ó, puf, quase que sai pela boca, né? Ele bateu para voltar de tanta alegria, né? Que foi rápido a sua missão, né? Ka'asher diber Adonai, como lhe disse Adonai. Então, está aqui Rivka diante de você, pegue e vá, que ela seja mulher do filho do seu Senhor, como Adonai disse. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, prostrou-se com o rosto em terra diante de quê? De Lavan. Olha o dedinho. Diante do Eterno, que o guiou nessa missão. Mais uma vez se repete a atitude de Eliezer em engrandecer o nome do Eterno. Após conseguir alguma realização, Eliezer tinha esse padrão de se prostrar diante da face do Eterno e agradecer a ele. Posteriormente, agradecer as circunstâncias, né? Quem está à sua volta, por ser um instrumento do Eterno para realizar as suas benesses, né? Vayotse ha-eved ki lei kesef u relei zahav u vegedalim u vegadim vaitem li Rivka. Então o servo tirou as joias de prata e de ouro e também roupas, e Deus deu a Rivka. Então ele deu roupas, né? Era um artigo realmente muito caro. E deu joias, prata, ouro, deu tudo para aquela jovem, né? Só que o que é que ele faz? Natan, ele concedeu ou seja, e ele deu presentes para o seu irmão, o Leimá, e para a sua mãe. Então, além do que ele deu à jovem, ele deu também o dote, né? Os presentes que são dados à família da noiva. Para quem? Quem é o primeiro a receber? O irmão. O pai, na história, é um coadjuvante. Que o chefe da casa aí é o irmão. Era para ser dado presentes ao pai e à mãe, mas foi dado ao irmão e à mãe. O pai virou um coadjuvante. O filho colocou o pai na própria mão. A ganância, passar diante do seu próprio pai. Quantas pessoas não são assim hoje, meus irmãos?
que o pai em vida construiu um patrimônio, mas que o filho se apodera de tudo e às vezes pega o pai, tira da sua posição e coloca dentro de um abrigo, de um asilo, e não visitam mais os seus pais. Muitos tiram tudo dos seus pais pela ganância. Que o Eterno me guarde de pessoas assim. Faça de tudo para o seu pai e sua mãe. Tire do seu e dê a eles. Honre-os com tudo que você pode fazer. É uma coisa que eu pratico, por isso que eu posso falar. Faço de tudo pela minha mãe. Os pedidos mais difíceis que ela me faz, eu busco realizar. Para ver o sorriso nos olhos da minha mãe. Ver a alegria, né? Nos lábios, perdão. Sorriso nos olhos é difícil, né? Mas a gente sorri com os olhos também, né? Para ver o sorriso nos lábios da minha mãe, eu movo céus e terra. Da minha esposa, também. Dos meus amigos, também. Nós somos portadores de luz, meus irmãos. E a luz traz felicidade. Se você na vida dos que estão à sua volta, você não faz a diferença. Eu não estou falando de condições financeiras, não. Estou falando de você trazer alegria a quem está à sua volta. Se você não faz isso, tem algo muito errado. Porque nós temos que dar frutos de justiça. E no versículo 54, diz o seguinte: então ele e seus homens comeram, beberam e passaram ali a noite. Agora sim. Agora sim, a missão está cumprida. Vem a parte boa da história, né? Depois disso, eles comeram e beberam e passaram a noite ali. Às vezes a gente dá foco nas questões secundárias, onde na realidade nós temos uma missão muito importante. Eliezer não descansou, não parou nem para comer antes de resolver os assuntos que ele tinha de resolver. Isso é um exemplo que a gente tem que ter em nossa vida. Muitas vezes a gente quer dar prioridade às coisas que são triviais, que a gente pode às vezes resolver depois, deixando de lado os focos principais e as missões principais que a gente tem na nossa vida. Então, o foco de Eliezer não fugiu até que ele resolvesse a sua situação. Então, comeram e beberam. Uma festa, literalmente, né? Pela manhã, se levantaram e ele disse: mande-me de volta, meu senhor. Então, mais uma vez, ele está, apesar de ter descansado um pouco, se alegrado um pouco, ele ainda tem uma missão. A missão dele só termina quando voltar com essa esposa para o seu senhor. Então ele não quer se demorar nessa recepção maravilhosa que era o costume de Arã. Ele não quer se demorar. Porém, Lavan não desistiu. Ele não sossegou. Na noite anterior ele não teve a oportunidade de negociar, de fazer nada, né? Ele até deu bebida para os convidados, né? Uma boa alimentação, fez uma festa, que era costume de Lavan. O que é que ele fez com Yaakov? Fez uma festa, embebedou a ele, e o resultado disso foi uma prisão para Yaakov. Ele passou vários anos a mais 7 anos, para poder sair novamente de Arã. E depois que ele terminou esses 7 anos, passou mais 6 anos naquela terra, só sendo engabelado por Lavan. E aqui ele faz uma festa, né? Se alegra, faz aquela recepção para os viajantes. Mas de manhã logo cedo, Eliezer já estava na porta do quarto de Lavan, batendo na porta. Não, já que é você, não vou nem falar com Betuel, vou falar com você, Lavan. Bateu na porta do quarto, quando ele abriu: quero partir, vamos embora. Cadê a sua irmã? Vamos embora.
E o que é que Lavã faz? O irmão e a mãe de Rívica disseram que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Depois disso ela irá. Então, toda a intenção de Lavã e de sua mãe eram de que a permanência de Eliezer durasse mais um pouco. Porque poderia ser até que eles conseguissem mais alguma coisa. Eles pediram mais alguns dias, com a intenção de se despedir da sua irmã. Porém, olha a resposta de Eliezer. Ele lhes respondeu: não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem sucedida. Deixem-me voltar ao meu senhor. Então, ele não tem essa intenção, né, de literalmente não ficar mais 10 dias ali. Ele não tem nenhuma intenção de ficar mais 10 dias nessa cidade, porque ele sabe dos problemas que há em ficar. Provavelmente foi alertado por Abraão que aconteceria isso, das pessoas, quando ele conseguisse essa mulher para o seu filho, ele fosse convencido em ficar por lá, e depois, por essa recepção ser tão boa, ele voltasse sem a mulher e fosse buscar o filho dele para lá. Uma cidade, muita alimentação, muita festa, recebe bem os viajantes, todo mundo quer fazer aquela alegria lá. Por que não? Para que sair com a mulher daqui para morar no deserto? Se a gente pode, já foi convidado, não só o noivo, mas com toda a família para vir morar aqui. Eles já possuem riquezas, vão se hospedar bem na cidade. Abraão, já ligado, já advertiu lá o seu servo, né? Vaiomeru, Nikra, La Naará, Ve Noshe Alá et Piar. E eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Vamos ver o que sai da sua boca, né? Rapaz, tá bom esses efeitos especiais aí. Viu? Vaikra li Rívica, Vaiomeru, Aleia, Ha Telkri, Im Ha Isha Hazé, Va Tomer Eleia. Eles chamaram Rívica e lhes perguntaram: você irá com este homem? E ela respondeu: irei. Veja que Rívica tomava atitudes completamente diferentes dos seus parentes, né? Eles queriam protelar aquela situação, queriam demorar mais aquela partida, mas ela de pronto atendeu. De pronto ela quis seguir. Por quê? Olha o que a Torá está reservando aqui em espaços equidistantes. No caso aqui, em vermelho, né, a cada 24 letras, e em roxo a cada 28 letras. Deixa eu botar até o texto aqui para vocês verem. A palavra ahavá, amor. Agora, como pode ahavar, amor, Rívica ter só com essa resposta aqui, dizendo que quer ir? E com pressa, né? O mais breve possível. Por que ela tá com essa pressa todinha? Porque ela tá querendo seguir com esse homem o mais breve possível. Porque a Torá está colocando aqui um selo do Eterno falando de amor nesse texto. 2 vezes para confirmar. Lembre-se, a Torá não fala tudo, meus irmãos. Mas é muito provável que esse homem tenha contado várias histórias para Rívica da família de Abraão e principalmente
do seu noivo, mostrando que ele era um homem obediente aos seus pais, que ele era um grande, a mãe dele o amava bastante por ele ser uma pessoa obediente, o seu pai o amava bastante por isso. Deve ter contado lá sobre aquele momento do livramento que ele e o seu pai tiveram, da espera que ele teve por 40 anos por uma esposa. Então, ela, ao ouvir essas histórias, ela já o amava. Ela se apaixonou pela obediência, pela sua forma de enxergar o mundo. Pois o amor era a base da vida de Yitzhak. Ele amava muito seu pai, sua mãe, os seus amigos. Muito provável que Eliezer tinha falado dessas características, porque senão uma resposta normal para uma jovem era ficar com medo, né? Poxa, mas e como é que vai ser? Como é que ele deve ser? Eu vou precisar realmente desses 10 dias para poder me preparar, né, com a minha família. Mas como ela já sabia dessas características, muito provavelmente, aí sim ela tomou essa decisão já rápida, né? E no versículo 59 diz: então eles enviaram Rívika, sua irmã, com sua serva, com o servo de Abraão e seus homens. Então Rívika saiu também com servas, né? E seguiram essa viagem. Ela montou lá no camelo e foi-se embora. E no versículo 60, eles abençoaram Rívika com essas palavras, né? Vai Vrahu et Rívika. Então eles abençoaram Rívika, vai Omerur, Lar, Arroteino, a sua irmã, né? Et Rai. Nossa irmã, que você seja mãe, Le Alfei Re Vavá, Ve Irash Zareach et Sha'ar Shoneaiv. Nossa irmã, que você seja mãe de milhões e que seus descendentes possuam cidades de quem os odiar. Então eles abençoam Rívika para que eles sabiam, né, que para o território que ela iria era um território hostil para os descendentes de Shem. Então uma das suas bênçãos está voltada aqui, assim como Abraão recebeu a promessa de que suas estrelas, a sua descendência fosse como as estrelas do céu. Eles sabiam que a descendência de Abraão seria suscitado em Yitzhak e ele era apenas um. Então eles colocam essa bênção também. Eles aprofundam essa bênção, dizendo que sua descendência sejam milhões de pessoas. E, principalmente, né, como eles estavam indo para um local onde os habitantes poderiam ter algum ódio pelos descendentes de Shem, ele diz que a sua descendência possa conquistar, né, as cidades de quem odiar. E no versículo 60, diz o seguinte: então Rívika e suas moças montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo levou Rívika e continuou o seu caminho. Enquanto isso, Yitzhak, certa tarde, depois de chegar da estrada de Beer Laroi, ele vivia no Negev. Então, Yitzhak estava de tarde, né, ali caminhando depois de vir de um poço, né, Beer Laroi. Então, ele está fazendo sua caminhada no final da tarde. Geralmente é nesse horário que o pessoal sai para poder ver o pôr do sol, né? E se alegrar nesse momento que é todo pôr do sol, o Eterno prepara um espetáculo diferente. Aqui geralmente eu com minha esposa a gente ia para tem um local
perto lá do sítio que eu tenho, que a gente sobe e vê o pôr do sol, é a coisa mais linda do mundo. O Eterno sempre faz um espetáculo diferente. E Yitzhak está nessa situação, né? Ansioso, aí ele conversa com o Eterno, esperando que essa missão do servo do seu pai, né, Eliezer, e do seu servo, possa ser bem sucedida, né? E ele, nesses momentos, todo momento ele está ali orando ao Eterno para que dê tudo certo. Saiu para orar no campo e quando levantou os olhos, viu os camelos se aproximando. Então, Yitzhak, a primeira coisa, ele orava de olhos abertos, né? Ele estava orando e viu os camelos chegando, né? Então, assim como o seu servo também. Como é o nome? Eliezer, quando ele estava lá orando ao Eterno, dizendo, né, era bom que a mulher viesse e dissesse, olha, eu vou dar água para você, bem como aos seus camelos. E assim que ele estava terminando de falar, ele já viu uma mulher chegando, ou seja, ele estava orando de olhos abertos. Tem muita gente que ora de olhos fechados, para se concentrar mais, normal, mas também existem pessoas que oram de olhos abertos, que é o caso de Yitzhak, né? Então ele estava orando e viu os camelos chegando, né? O Eterno atendendo suas orações, pedindo para que ele pedindo que a missão fosse bem sucedida, né? E trouxesse uma mulher conforme a sua vontade. E novamente nós temos outro selo, já no versículo 64, vamos ter a palavra novamente, Ahavá. Dessa vez, a cada 13 letras. Agora, olhem comigo uma coisa. 1, 5, 2, 5. Então, nós temos um selo do Eterno a cada 13 letras. A gente vai contar 13 letras. Só que o valor total da palavra Ahavá é 13 também. Logo, o amor está em plenitude. O Eterno colocou um selo perfeito nesse momento, para mostrar que os dois se amavam em perfeição. Porque Yitzhak Rivka sabia que o seu senhor era um homem justo, uma pessoa boa, obediente aos pais, já um grande sinal. Era amado por seus pais. Já Yitzhak já tinha notícias de que os descendentes, as pessoas que viviam em Harã, eram pessoas hospitaleiras, pessoas que faziam bem ao próximo. E ele se sentia bem com isso quando ele fazia isso com o seu pai. Receber bem as visitas. Por isso que eles eram benquistos e amados por todos os descendentes de Canaã que habitavam naquela região. Porque Abraham sempre se portou como uma pessoa humilde, querendo ajudar ao próximo. Então ele já sabia que a mulher que viria para ele teria essas características, bem como seria uma mulher corajosa e uma mulher que viria de uma terra muito distante, sem conhecer o seu noivo, para poder amá-lo, para poder conhecê-lo. Então os dois, antes, ao se verem, já se amavam com perfeição, com plenitude. Rivka também levantou os olhos e, ao ver Yitzhak, desmontou com rapidez do camelo, ou seja, ela também não perdeu tempo. Já desceu ali. Ela disse ao servo: quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu, disse, né? É meu senhor. Ela pegou o véu e cobriu-se, ou seja, em forma de respeito. Ela já sabia que era o seu senhor ali. E a gente vê aqui, né, a palavra Ahavá com 1, 5, 2, 5. Formando o número 13, que dá a perfeição, né? Desse selo que o Eterno colocou aqui.
o servo contou a Yitzhak tudo o que fez, ou seja, o servo contou toda a história. Contou de como a conheceu, da sua presteza, né? Em não só servir a ele, mas a todos os que estavam ali na sua comitiva, bem como aos camelos. Contou que ela não quis ficar protelando nem demorando para poder reconhecer o seu senhor. Ela quis, na primeira oportunidade, ela já disse: não, eu vou agora. Não quis nem se despedir da sua família. Então Yitzhak deve ter ficado ainda mais emocionado e com vontade de tomá-la como esposa, né? Por fim, Yitzhak levou-a, à tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rívica e passou a ser por mulher. E ele a amou. Assim ele foi consolado, Yitzhak, após a perda da sua mãe. Então, Yitzhak, ele foi consolado. Que é a palavra Noar, né? Nachem, vai Nachem. Então, houve um consolo para Yitzhak só neste momento. A partir do momento que ele se casou, se uniu à sua esposa. Então, esse foi o nosso estudo. Queria agradecer a cada um de vocês por mais esse Shabat juntos. Peço perdão por qualquer erro e principalmente por essa celeridade no final, que eu, quando me sento, passo muito tempo sentado, tá dando esse incômodo. Espero que em breve eu me recupere, né? Isso deve ser pela falta de fazer alguma atividade, tudo que eu estou alguns dias já em repouso. E que nossa semana seja abençoada pelo Eterno. Deixa eu colocar a câmera aqui. Que nós possamos nos alegrar e amar a cada uma das instruções do nosso Criador. Que nós possamos aprender e colocar em prática o que a gente aprendeu aqui nessa porção que nós estudamos desde ontem até agora no final da tarde. Colocar em prática a hospitalidade. Amar ao nosso próximo sem esperar nada em troca. Amar as pessoas e não as coisas. Não olhar para o nosso próximo olhando para o que ele tem ou deixa de ter. Nós devemos olhar para o ser humano, para suprir as suas necessidades. Pode ser até um homem rico, uma mulher rica, mas ela precisa ou ele precisa de alguma coisa. Existem pessoas que são milionárias, mas precisam de um abraço, que não custa nada. Um abraço resolve todo o seu problema. Que nosso coração esteja sempre voltado a amar pessoas, porque esse amor é eterno. Assim como Abraham amou a sua esposa, como Sara amou o seu esposo, assim como Yitzhak amou a Rívica, bem como a sua esposa também o amou. Isso é o que é eterno. Não pense que qualquer outra coisa, como Lavã, que amava os bens, amava o que as pessoas tinham para lhe oferecer. Por isso seu nome não fica guardado na memória de ninguém por momentos bons, por coisas boas. A gente vai usar o nome de Lavã sempre quando quisermos exemplificar o que é ganância, apego a coisas materiais. Lembre-se, o Eterno fala que ele ama aqueles que apressam os seus passos para fazer o bem, não os que se apressam para fazer o mal. São esses que ele quer ter ao seu lado, no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que nós possamos fazer parte desse reino
sendo filhos, assim como Isaac, assim como Eliezer, um dos personagens principais dessa porção, nem o seu nome aparece. Que sejamos assim também humildes, né? Nos colocando como servos e não como donos de nada. Sempre em nossas vidas. Deixar vocês com a Bricato Corranim, com o nosso meu amigo, meu irmão, Garganta de Aço, Joseph Torres. E depois vai ter uma musiquinha, viu? Dá pra gente ouvir uma musiquinha legal aí com o Moré Raimson. Shalom, shalom, meus irmãos. Uma excelente semana para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amo vocês de coração. E um forte abraço aí para todos que fazem parte dessa família chamada Techuvá Total. Espero que amanhã eu consiga fazer o programa aí examinando os profetas, para a gente já ter mais um pouquinho desses estudos nessa semana. Outra coisa, deixar só um lembrete. Esse programa examinando os profetas, a gente vai fazer um ciclo completo. Eu vou deixar aí 54 porções gravadas para vocês, que eu preciso, estudar. Então, é um programa que a gente faz, eu tenho que, não tem todos esses textos já prontos, então tem essa nuance de eu fazer, eu não tenho um hebraico fluente, eu tenho que traduzir algumas coisas, né? Abrir o dicionário e traduzindo e colocando de lado anotado. Então, demanda muito tempo. Então, eu não consigo me encher mais de conteúdo para poder produzir esses programas. Então, eu vou fazer uma sequência completa aí das 54 porções de Haftarah. Então, quando você quiser assistir um texto relacionado dos profetas, você já tem a playlist criada, você só faz clicar e assistir a porção que você quer ver, o comentário dos profetas que você quer ver. E eu vou bolar com o Moré Felipe algum programa que eu faço uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Então, as porções que ficaram faltando do ciclo passado eu estou fazendo para poder a gente ter o calendário completo. Já estou devendo uma para o ano que vem, o próximo ciclo, que é a porção Noah, que eu não fiz da última vez. Então, eu estou fazendo agora, eu vou fazer a sexta, a sétima, a oitava eu já tenho, então eu vou passar uma sequência aí sem postar no domingo. Mas as que ficarem faltando eu vou completar, tá certo? Recado tá dado aí. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shavuot Lekulá. Uma boa semana para todos, cheia das bênçãos do Eterno, viu? Shalom, shalom.
Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yarei Adonai panavelecha vihunecha. Issa Adonai panavelecha venhasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Tá aí uma musiquinha do Moré Jaimson, violão de ouro. Nanai, 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 nai, nai, nanai, nai, 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 nanai, nai, 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 nanai, Hashem Bele, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Vaed, Hashem Mele. Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Vaed. V'hayar Hashem Melech al kol haaretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad. V'hayar Hashem Melech al kol haaretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad. Oy na 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 והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא ביה השם אחד ישמו אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא ביה השם אחד ישמו אחד. אוי נרנאי 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 nai 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 nai